meus queridos! Estamos nós aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, tá certo? E aí, como é que tá? O que vocês estão achando das videoaulas? Tá dando para entender direitinho? Estão conseguindo acompanhar o nosso conteúdo? Eu espero que sim, tá certo? Tia Anne já está aqui morrendo de saudade, com muita vontade de encontrar vocês novamente. E, como sempre, eu espero que vocês já estejam preparados com material de estudo, naquele nosso cantinho, o nosso cantinho silencioso, aquele cantinho bem tranquilo que você mais gosta aí na sua casa de assistir a nossa videoaula. Se for possível, estejam com o seu orientador, o papai ou a mamãe, para que vocês possam acompanhar a nossa aula bem legal e bem tranquilamente, tá certo? Vamos lá? Nós vamos dar continuidade, meus amores, ao conteúdo Fábulas, aquele conteúdo que a Tia Anne adora, que tem histórias legais, que tem muitos ensinamentos, certo? Antes da gente continuar, não esqueçam que nós já estamos utilizando o volume 2, tá bom? Do livro de português Farias Brito, tá certo? Então nós vamos lá dar continuidade ao assunto, vamos relembrar um pouco o que são fábulas. Lembram que eu falei para vocês na aula passada que fábulas, gente, é um tipo de história bem curta, cujos personagens são quase sempre animais. Lembram que eu falei para vocês o quão interessantes são as fábulas? Porque a gente aprende algumas coisas com a moral da história. A gente aprende que os sentimentos, as atitudes, elas fazem toda a diferença na nossa vida. E aqui, ó, diz que as fábulas, né, elas nos ensinam como agir com bom senso de acordo com algumas situações difíceis na nossa vida. É lá onde fica o que eu falei para vocês, o moral da história. Na moral da história você aprende alguma coisa com esses personagens, certo? Então, eu quero que vocês observem essa imagem aí que mostra alguns personagens de algumas fábulas que a gente vai conhecer ou que vocês já leram. Eu queria saber se vocês aí em casa já tiveram a curiosidade de procurar algum livro para ler durante esse período que vocês estão em casa. Eu quero pedir a vocês que vocês tirem um tempinho no dia. Quem já tiver livro em casa, que peça para a mamãe te ajudar, o seu orientador, a ler alguma história. E depois, quando a gente retornar às aulas, nós vamos ter muita história para contar. O que vocês acham? Nesse período que nós estamos estudando as fábulas, que tal se você organizasse uma pequena biblioteca de fábulas? Tia, mas eu não tenho livro em casa. Meus amores, vocês podem ver na internet, pedir para a mamãe ajudar vocês na leitura de várias fábulas, construir o seu próprio livro de fábulas. Que tal? Olha que ideia interessante que a Tia Anne está dando para vocês. Vocês vão ler as fábulas, ver as imagens e usar a sua imaginação fazendo as ilustrações. Vocês podem também criar outro final para as fábulas. Vejam que legal! Na fábula de hoje, que a gente vai ler daqui a pouquinho, vocês já podem assistir novamente o vídeo para que vocês façam essa recontagem dessa fábula. Olha que legal! E se a fábula que a Tia Anne vai contar hoje você já conhece, melhor ainda. O seu desenho vai ficar, ó, muito mais lindo. A sua recontagem, o seu livrinho de fábulas vai ficar muito legal. Mas se você preferir outro gênero textual para construir o seu livrinho durante esse período que você está em casa, ótimo! Você pode escolher várias outras histórias, vários outros livros, tá certo? E hoje, meus amores, eu quero mostrar para vocês esse livro. Esse livro aqui é só um exemplo que eu quero que vocês observem em uma atividade que vocês vão fazer em casa depois. Meu bem, olha só. Quando a gente vai ler um livro, a capa diz muita coisa, não diz?
Será que se eu olhar essa capa aqui desse livro, eu vou ficar interessado em ler? Então é isso que eu quero que vocês pensem. Se vocês resolverem fazer essa atividade, que eu tenho certeza que vocês vão fazer e vai ficar tudo legal, vocês primeiro têm que pensar na capa do seu livro. Tia, mas é muito difícil fazer uma capa. Não é não. Antes de qualquer coisa, você vai observar os elementos que compõem uma capa de um livro. Nós sabemos que na capa tem que ter uma bela ilustração. Uma ilustração para que quando a pessoa olha a capa do seu livro, diga: nossa, esse livro deve ser muito legal. Outra informação importante que deve ter na capa, quem é que sabe me dizer? O nome do autor. Olha só, já pensou? A pessoa abriu o livro, nossa, esse livro é muito interessante, tem imagens super legais. E o autor desse livro, olha só, no caso desse aqui é a Ruth Rocha. Dentro da capa de um livro também, geralmente aparece em alguns livros o nome do ilustrador, quem desenhou cada figura que tem no livro. Então, não esqueçam, para vocês fazerem a sua capa, ilustrações bem bacanas, olha só, vocês podem colocar um dos personagens ou todos os personagens que vai ter no seu livro. O nome do autor, não pode faltar, no caso, seu nome, e também o nome do ilustrador, que são os elementos mais importantes aqui que a gente encontra na capa do livro. Tem também alguns livros já mostram o nome da editora, que foi quem editou o livro, o ano, todos esses detalhes. Mas para o seu livro que a Tiane quer que você organize, eu quero principalmente uma bela imagem, um título bem legal que a pessoa, quando olhar seu livro, ficar com muita vontade de ler. E também o seu nome, tá? O nome do autor. Se foi outra pessoa que fez a ilustração, que te ajudou, você também deve colocar o nome na capa, tá certo? Então vamos lá. Aqui, meus amores, eu vou relembrar a vocês as características das fábulas. O que as fábulas nos apresentam? Nas fábulas, alguns animais assumem características específicas, conforme o seu comportamento. São animais que falam, pensam e agem como os seres humanos. Lembram que eu falei? A tia vai estar sempre dando essas dicasinhas para quando você for fazer a sua história, quando você for ler, para que você possa identificar todas as características desse gênero textual, que é a fábula. Muitas vezes, no finalzinho das fábulas, aparece uma frase destacada chamada o quê? A moral da história, que é aquele ensinamento que ao final a gente pode carregar pra gente, a gente pode refletir um pouco, não é isso? Tem também o título, que aparece destacado com os nomes dos animais. Lembram da nossa fábula anterior, que era o leão e o ratinho? Então, os animais, eles sempre ganham espaço no título dessas fábulas. E a história de hoje, meu amor, a gente vai tirar de uma desse conto, desse livro, que fala as mais belas fábulas de La Fontaine. Então, aqui nesse livro, ele reúne algumas fábulas bem legais, algumas que a gente já conhece, outras que a gente pode conhecer. Se vocês aí de casa tiverem interesse, vocês podem procurar esses contos, esse livro, ver algumas fábulas, tá certo? Mas a história de hoje é uma história bem legal. A nossa fábula de hoje fala a história da lebre e a tartaruga. Você já conhece? Você já ouviu essa fábula? Então, meus amores, é uma fábula como as outras, que ao final tem o nosso ensinamento, a moral da história. E eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. Depois, ao final do vídeo, eu peço que vocês voltem um pouquinho essa parte da leitura do texto e que vocês tentem fazer essa leitura aí em casa sozinho, para que vocês também possam aprender essa fábula. E que tal, e quem sabe se você gostar, colocar ela no seu livrinho, hein?
o livrinho que eu pedi para vocês fazerem sobre algumas histórias interessantes que vocês gostam. Vocês podem também fazer um livro diversificado. Não precisa ser somente com um gênero textual. Você pode colocar vários gêneros textuais aí no seu livro, tá bom? Eu já estou curiosa para ver os livros de vocês. Mas vamos à nossa história. Diz assim, ó. Estava a lebre se gabando de sua ligeireza perante os outros animais. Vocês sabem que a lebre é um animal muito veloz, então ela ficava lá na floresta se gabando. Eu sou a mais rápida, ninguém corre mais do que eu, ela dizia. Desafio qualquer um a vencer-me numa corrida. Olha que lebre mais abusada. Vivia se gabando por ser muito veloz. Então, certo dia, a tartaruga, já cansada de tanta gabação, disse: aceito o desafio. Aí ela sorriu. Essa é boa, disse a lebre. Eu venço você com os pés amarrados. Olha só. Logo depois a tartaruga, zangada, disse: guarde suas piadas para quando você tiver vencido. Respondeu a tartaruga. Podemos começar? Viu só como a tartaruga teve uma atitude? Os outros animais apenas ficavam ouvindo a lebre se gabar da sua ligeireza. Mas a tartaruga não ficou quieta e resolveu encarar o desafio. O que vocês acham? A lebre, um animal super veloz, e a tartaruga, tadinha, a gente sabe, né? Anda bem devagarinho, bem lentamente. O que será que aconteceu? Será que a tartaruga vai vencer o desafio? É difícil, não é? Mas não é impossível. Então vamos lá. Ficou então acertado o percurso, né, da corrida lá entre eles. Resolveram dar a volta lá pela floresta. E aí, olha só. Na faixa de largada, a lebre disparou. Saiu com toda a velocidade do mundo, se mostrando que era sempre a mais rápida. Mas para mostrar o seu desprezo pela tartaruga, na primeira curva da estrada, ela resolveu tirar uma soneca. Olha que lebre mais abusada. Eu sou rápida, então eu vou descansar, vou tirar aqui uma soneca, porque eu tenho certeza que a tartaruga não vai passar de mim. Mas a tartaruga, muito perseverante, continuou o seu trajeto bem lentamente. Olha aí, ó, a lebre dormiu e a tartaruga continuou o seu caminho. Quando a lebre acordou, teve tempo apenas de ouvir a comemoração dos bichos que aplaudiam a tartaruga quando ela cruzava a linha de chegada. E a tartaruga disse para a lebre: olha só, devagar se vai ao longe. Então, essa é a moral da nossa história, meus amores. Devagar se vai ao longe. Mas, tia, o que isso quer dizer? Meus amores, quer dizer que se a gente perseverar, independente das nossas características físicas, se você é mais rápido, se você é mais lento, se você perseverar em aquilo que você quer, você consegue chegar ao seu objetivo. Então, a gente tem sempre que fazer tudo o que a gente tem vontade de conseguir e tem medo, mas a gente tem que ir, devagarzinho a gente consegue. Olha o exemplo da tartaruga. Se a gente for observar a velocidade da lebre e também a vagareza da tartaruga, a gente sabia que ela não ia vencer. Outra coisa interessante que essa história nos mostra: a gente não tem que se achar, ficar se gabando, achando que é melhor do que o outro. Não, não. A gente tem sempre que ter respeito pelo outro. Vocês lembram aí na história que a lebre ficou toda gabosa, dizendo que era mais veloz, mas no final o que foi que aconteceu? Ela acabou perdendo a corrida, não foi isso? Então, meus amores, a nossa fábula de hoje é sobre a lebre e a tartaruga.
Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar essa fábula. Se você tiver o livro, ótimo. Tem algumas fábulas que já são impressas nos livros, às vezes vocês têm aí em casa ou conhecem alguém que tenha, tá bom? Outra coisa interessante que eu quero que vocês façam. Não esqueçam, meus amores, de olhar na plataforma as atividades. Às vezes a tia deixa um videozinho bem legal também que eu quero que vocês assistam, tá bom? E eu quero muitíssimo agradecer a vocês por todo esse tempo. Estou muito orgulhosa das atividades que estão sendo feitas. A Tiane tá vendo todas as que estão sendo mandadas pra gente, tá bom? Continuem assim, vocês estão de parabéns, tá certo? Não esqueçam de estar sempre estudando. Se tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho e façam as nossas atividades, tá bom? Um forte abraço!